No Brasil, o Flamengo segue com treinos suspensos por tempo indeterminado, não é isso? Bruna Carvalho, que fala com a gente de home studio, podemos falar assim. Tudo bem, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Pascoal. Primeiro dizer que é um prazer muito grande falar com vocês, né? Que a gente fica sentindo falta, né? A gente está trabalhando de casa, está fazendo de tudo para manter a programação, mas a gente sente muito falta do contato com vocês diariamente. Só quando a gente fica em casa mesmo que a gente percebe, né, dessas pequenas coisas do dia a dia, de falar com vocês, de ver o sorriso de vocês. Quero desejar boa tarde também para quem está em casa acompanhando a gente, prestigiando o nosso trabalho. Pois é, como você bem disse, o Flamengo está com as atividades suspensas. Teoricamente, eles voltariam na segunda-feira, mas ontem eles comunicaram que as atividades estão suspensas por tempo indeterminado. Sendo assim, o técnico Jorge Jesus decidiu viajar para Portugal. Ele e a comissão técnica vão embarcar amanhã, devem chegar então em Lisboa na terça-feira e vão aproveitar esse tempo para ficarem família, né? Ele conversou, né, com a diretoria do Flamengo, manifestou o desejo de ficar por lá nesse momento de isolamento social, já que ele vive sozinho aqui no Brasil, um apartamento aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas nesse tempo ele desejou, né, estar perto da família, então ele está indo para Portugal junto com a comissão técnica, né? Já informou então que amanhã está embarcando. E o momento é de muita indefinição, né? Ontem o Flávio, o Álvaro trouxeram aqui para vocês que ainda não há uma decisão em relação ao contrato do Jorge Jesus. Esse vínculo vai até maio, ainda não se sabe o que vai fazer, se vai usar como exemplo que pode ser feito em outros países, né, em relação a esticar esse vínculo, ainda não tem essa definição, mas o fato é que nesse momento ele está esperando, né, vai discutir ainda muito isso à frente, mas agora está preocupado mesmo em estar perto da família. A gente sabe que Portugal também enfrenta uma situação preocupante, né, são mais de 1.000 vítimas, como aqui no Brasil também, mais de 1.000 pessoas infectadas pelo coronavírus, e então ele decidiu, junto com a comissão, seguir para Portugal e ficar lá perto da família. A gente até viu um registro dele mais cedo, né? Ele colocou no Instagram uma mensagem agradecendo aos médicos, né? Falando muita mensagem de elogio, né? Para estimular os profissionais de saúde que estão trabalhando aí incessantemente em todo o mundo, e também colocou umas fotos até se exercitando na varanda de casa. A gente consegue ver ali a praia da Barra, né? Ver ele se exercitando ali na varanda, tentando também manter, né, o condicionamento físico. É uma coisa muito, né, importante nesse período, Edu. Legal, olha que beleza. Jorge Jesus, outro dia a gente mostrou ele correndo também, num lugar bem isolado, numa área, deve ser dentro do condomínio dele, ele mostrou, quer dizer, tá bem de saúde o Jorge Jesus, e continue assim. Outro dia eu vi um vídeo de Portugal impressionante, não tem ninguém na rua em Portugal, ninguém. Então, no país do Jorge Jesus, o pessoal tá respeitando a quarentena e vai sair dessa numa boa. Esperamos que isso aconteça aqui no Brasil também. Mas, Bruna, e o pessoal do Flamengo, enquanto isso, o que os jogadores podem fazer para manter a forma? O professor está mantendo. Os jogadores ter os treinos em casa, a gente tem visto muitos vídeos, né, o pessoal adaptando os treinos, só que os jogadores do Flamengo receberam alguns equipamentos, né, a comissão técnica, essa comissão que está indo viajar, deixou uma planilha que foi entregue com alguns exercícios que eles precisam fazer, também entregou alguns equipamentos que pertencem ao CT do Ninho do Urubu, e eles estão com esses equipamentos em casa. Então, aqueles kettlebell para fazer alguns exercícios, né, de força, para manter esse condicionamento físico, já que tem uma preocupação muito grande. A gente fala aí que deve ficar meses parado, mas muitos jogadores também não sabem, né? Se vai demorar, como é que as pessoas vão ter tempo de manter esse condicionamento. Então, é hora também dos jogadores continuarem fazendo o treino, né, da forma que dá em casa. No caso do futebol, esses treinos de força, eles têm essa viabilidade. Eu até estava escutando vocês falarem antes da minha entrada sobre a questão dos Jogos Olímpicos. Esses dias em casa, eu tinha conversado muito com pessoas da natação e do pentatlo moderno. E para eles já é uma situação totalmente diferente. Você que tem que fazer 5 atividades diferentes, né? A pessoa tem que correr, tem que nadar, como treinar? Ainda tem uma situação ainda mais complicada, mas no caso dos jogadores, eles estão conseguindo manter alguns exercícios em casa, principalmente esses que às vezes têm uma área de lazer, acho que pode usar, só que a gente sabe que aqui no Rio, pelo menos, tem muitas áreas de lazer de condomínios que não estão usando nesse período, né? Até por prevenção, mas às vezes dentro de casa tem um espaço maior e consegue então manter esse condicionamento físico, seguindo aí essa planilha, e quem sabe em breve a gente fica aí na torcida para que tudo passe logo e a gente volte a ver então esses jogadores em campo.
Legal, Bruna Carvalho, que acompanhou todos esses dias aí, o que os atletas olímpicos estão fazendo. O pentatlo realmente é um dos esportes que mais afetados, né? Bruna volta já já com mais informações dos times cariocas, mas eu queria a opinião do Pascoal aqui sobre isso, né? E você, tá conseguindo manter a forma? Fez alguma coisa em casa ou ficou só na televisão? Eu continuo só na minha caminhadinha normal, né? Em casa? Então, normal, são coisas normais que a gente pode fazer, não tendo nenhum tipo de excesso. Agora, eu estou pensando aqui no caso do Jorge Jesus, né? Se você levar em consideração o tempo médio que pode ser adotado no Brasil para a passagem do coronavírus ou começar um trabalho pós-coronavírus, vai dar depois do contrato encerrado do Jorge Jesus. E aí eu fico com uma grande questão na minha cabeça. Uma pergunta que eu fiz ao Jorge Jesus quando ele esteve conosco aqui no Jogo Sagrado, você viu agora há pouco a repetição desse programa aqui com a apresentação do Benjamin, que eu perguntei a ele, saudade, essa palavra que só tem em português, isso pode te levar de volta para casa? Ele falou, pode. Então eu estou aqui, rapaz, se você me perguntar, há uma semana, você me perguntasse, eu diria para você, o Jorge Jesus vai ficar. Depois desse problema que ele passou, esse confinamento que ele teve, a volta dele para Portugal. O susto que ele passou, porque também no primeiro momento deu coronavírus o teste positivo, né? Foi leve positivo ou inconclusivo nos dois primeiros testes. Só o terceiro que saiu negativo. A perda do amigo, era o massagista que trabalhou com ele. Isso. Morreu em Portugal. E esse abalo que ele teve, voltando agora para casa, rapaz, eu não tenho a mesma convicção. Fico realmente na expectativa. Por quê? Porque o Jorge Jesus, ele é profissional acima de tudo, mas é muito emotivo. Ele está sempre falando na família, está sempre falando em querer voltar para se reunir com os familiares e estar perto da família. E agora com todos esses problemas que são vividos no mundo, então eu já não tenho mais aquela convicção, eu diria assertivamente que ele assinaria contrato com o Flamengo por pelo menos mais uma temporada e meia. Mas hoje já não tenho essa capacidade, porque teve todo esse problema, ele está de volta e eu não sei o que vai acontecer. Também não sei o que vai acontecer no aspecto financeiro do futebol mundial, né? Se um gigante como o Barcelona está reclamando que as contas poderão ser abaladas, se o Real Madrid está detalhando contas para saber até onde pode chegar, se jogadores de uma forma geral estão se unindo, especialmente na Alemanha, para pagar salários dos funcionários dos clubes que vão ficar sem receber e eles estão se cotizando para isso, então a gente não sabe qual será o novo patamar financeiro do futebol, não só no Brasil, mas de uma forma geral no mundo inteiro. Muitas mudanças. A gente começa a raciocinar diferente também depois desse período complicado que a gente está passando. E aprendamos com isso, né? Que a gente consiga aprender com isso. Agora, boa viagem então, professor Jorge Jesus. Sempre 1,5 metro de distância é o mínimo que você precisa manter de outra pessoa e que ele faça isso no avião também.